Alô, gente, bom dia. No ar o BH Esportes dessa quinta-feira e uma semana cheia, hein? Semana boa para o futebol brasileiro. Cravamos lá nossa bandeira na Copa da Rússia, primeira seleção a se classificar para a Copa da Rússia via eliminatórias, óbvio. A seleção da Rússia que vai comandar a Copa do Mundo, o país Rússia, já está classificado. E uma semana de clássico. E o clássico começou na segunda-feira já, quando o Atlético enviou um ofício que até agora eu não consegui entender. Para a Federação Mineira, pedindo o veto do Ricardo Marques para jogos do Atlético, para que ele saia dos quadros da Federação Mineira. Vetar por causa do jogo dos outros são coisas que só acontecem aqui no futebol mineiro. E durante a semana, as reuniões na Federação Mineira a respeito do clássico, fica decidido mais uma vez que o mandante, no caso o Cruzeiro, vai ter 90% do público, o Atlético fica com 10%, a diretoria do Cruzeiro, a despeito do que acontece no Independência, proibiu a torcida do Atlético de levar bandeira, faixa, instrumento musical, isso acontece também no Independência. Então fica esse toma lá da cá. Mas isso a federação não liberou, não. A diretoria do Cruzeiro tentou fazer com que também as crianças não entrassem com o time do Atlético. Algo bizarro, absurdo, independentemente de quem tenha pedido, é algo surreal impedir criança que entra com o clube. A CBF tentou fazer isso e também não conseguiu. Então são coisas que diretorias de Atlético e Cruzeiro precisam amadurecer. As diretorias do Atlético e do Cruzeiro precisam de amadurecimento. É claro que um começou com isso. E quem começou, ao meu ver, é o Atlético. O Atlético começou com essa quizumba. Primeiro, ele tem o direito de mandar o jogo onde ele quiser. No Independência, ok. Mas o Independência dá condição? O torcedor que fica na parte de cima do Cruzeiro não pode levar bandeira, não pode levar instrumento e nem faixa. Um pedido da Polícia Militar, ou seja, o Independência não dá condição. Então, o Atlético não tem direito de reclamar quando o Cruzeiro exige a mesma coisa. Então, fica essa picuinha e eles estão apequenando o Clássico Mineiro. O maior patrimônio do futebol mineiro, que é o Clássico, Atlético Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético, está ficando chato. Está ficando um pé no saco. E esse Clássico mais chato ainda. Por quê? Para a classificação ele não vale porcaria nenhuma. Para a tabela de classificação do Campeonato Mineiro, o Clássico não vale absolutamente nada. Porque o Atlético já está em primeiro, o Cruzeiro fatalmente vai ficar em segundo e os dois já estão classificados para as semifinais. Maravilha. Para a classificação não vale nada. Para o campeonato, o Clássico não acrescenta nada. E aí, o que é legal do Clássico? As torcidas, a disputa dentro de campo, ok. Dentro de campo eu acho que o Clássico vai ser bom. Porque nós temos dois bons times, Atlético e Cruzeiro. Agora fora. Ali a torcida do Cruzeiro comprou 20 mil ingressos ontem, antecipadamente. Se vendesse para as duas, já teríamos 50 mil ingressos vendidos. Mas, infelizmente, não vamos ter. Temos 20 mil, talvez compre aí mais 10, a torcida do Atlético compre 2, 3, e aí vamos ter um públicozinho de 30 e poucos mil pagantes no Mineirão. Se chegar a 40, vamos levantar a mão para o céu. Mas poderia ter ali 55, 60 mil. Mas por causa dessa falta de amadurecimento das diretorias de Atlético e de Cruzeiro, e eu repito, na minha opinião, quem começou isso tudo foi a diretoria do Atlético, eles se acham no direito, se julgam no direito, ok. E eu tenho total direito de criticar. E a gente fica vivendo de clássicos minguados com a torcida dividida. A gente teve um lá em 2013 e teve um no início desse ano, em 2017, que aqui nesse programa eu falei. Quando todo mundo parabenizou, está a volta do clássico, eu falei, gente, volta uma pinóia. É só esse, o resto não vai ter, porque os outros vão estar valendo alguma coisa. Esse não está valendo nada, mas é por causa da picuinha. Agora, em decisão de vaga, semifinal ou final, cada um vai querer jogar no seu estádio com a sua torcida a favor. Campeonato Brasileiro, idem, os clubes não vão abrir mão disso, vão querer dar ao sócio-torcedor a facilidade de comprar via internet, de ter seu lugarzinho garantido. Então, vamos parar com o sonho de clássico com torcida dividida, porque, na minha opinião, pelo que eu estou vendo, pela picuinha de diretorias, isso não vai ter tão cedo. Talvez na Copa que ninguém liga do ano que vem, que é a primeira liga que ninguém liga, talvez tenhamos mais um Atlético Cruzeiro com torcida dividida. E aí, torcedor, eu se fosse você não ia não, porque fazer papel de palhaço chega. Só põe torcida dividida quando não vale nada, um campeonato picareta igual essa Copa que ninguém liga, então não dá. E vamos falar também hoje seleção brasileira, que eu falei no início, já classificada, mas nós vamos falar sobre a seleção. O que está bom, o que está faltando, o que mudou nessa seleção, do Dunga para a seleção do Tite. Foi só o Tite? Ou também tem coisa dentro de campo?
ele conseguiu ganhar o grupo e vamos ouvir as opiniões a respeito disso aqui no BH Esportes, que está começando. Lembrando que o BH Esportes é sempre um oferecimento do Banco BMG. Banco BMG, você aposentado ou pensionista do INSS, sabe que é um grande parceiro. Você, jovem empreendedor, precisou de crédito consignado, Banco BMG. Vai lá na internet, dá uma googada. Banco BMG, entra no site do BMG e olhe as inúmeras vantagens que o BMG dá a você e sua família. E também o outro grande parceiro do BH Esportes, Marieta Sanduíches Leves e Sucos. Você que está pensando em mudar sua alimentação, viver de forma mais saudável, almoça fora de casa ou então não tem tempo para cozinhar, está aí no escritório apertado, Marieta Sanduíches Leves e Sucos, no BH Shopping, no Pátio Savassi ou no Diamond Mall. Sucos naturais que você só tomava no Norte e Nordeste, hoje você toma em Belo Horizonte, e os melhores sanduíches naturais da capital mineira estão no Marieta Sanduíches Leves e Sucos. Hoje comigo aqui o Eduardo Silva, meu xará, José Alberto Teixeira, o Flávio Carvalho, e nós vamos debater a partir de agora, nós vamos chamar um intervalo comercial sobre o clássico e sobre seleção brasileira. O comercial é rapidinho, não sai daí não. Harmonia em nossas vidas, sanduíche é saúde, suco é alegria, saladas você mesmo cria, seu corpo agradece, Marieta não te esquece. Eu e você, sempre com Marieta. Marieta Sanduíches Leves e Sucos, BH Shopping, Diamond Mall e Pátio Savassi. A confiança é a maior prova de amor. É a base dos bons relacionamentos. É um laço entre nós e quem amamos. É a segurança que se constrói a cada passo, a cada etapa. Com a Prevenir Assistencial, você pode contar com a segurança dos melhores serviços e planos, em qualquer momento da sua vida. Escolha o plano ideal para você e sua família. Prevenir Assistencial. A confiança que você precisa. Academia BH Fight, fazendo sua vida mais saudável. Rua Contria, 1439, Grajaú, 3372-4685. 45 minutos do segundo tempo. Raul está jogando com Piazza. Passa para Dedé, que toca para Donato. Arranca pela direita, tabela com o Zé Carlos, que vira o jogo para descer. De primeira para Alex, rolou para Dejinho. Abriu na ponta com o Ronaldo. Chegou no fundo, cruzou. Tostão na área, dominou. Dileta para o William. Limpou o goleiro, pintou. Marca, bateu, é gol! Torcedor cruzeirense, você faz parte dessa história. Seja sócio do time do povo. Ô, gente, foi rapidinho, você viu, né? A gente está de volta e enquanto eu falava do clássico, chamei o intervalo, chega já um comunicado do Atlético. O Atlético acionou na manhã dessa quinta-feira a Federação Mineira de Futebol para que a mesma faça cumprir o regulamento e comunique à Polícia Militar sobre a entrada de bandeiras e instrumentos no Mineirão na partida diante do Cruzeiro. Vale lembrar que, na reunião, a polícia não se opôs à questão. Falei que o clássico começou segunda, ele continuou na terça, na quarta, hoje, amanhã a gente deve ter mais uma que zumba. E sábado, finalmente, a bola rola.
é o que interessa. Mas o Atlético, então, enviando um ofício à Federação Mineira de Futebol, repetindo para quem não pegou, para que a federação faça cumprir o regulamento e comunique à Polícia Militar a entrada de bandeiras e faixas, ou seja, o Atlético exigindo que o seu torcedor possa entrar com bandeira, faixa, instrumentos musicais, que segundo o regulamento é permitido, e a Polícia Militar, segundo o Atlético, não se opôs na reunião da Federação Mineira quando o Cruzeiro solicitou que fosse proibida a entrada desses apetrechos com a torcida do Atlético. Então, ó, muito pano para manga nesse clássico. Desculpa, no jogo do Independência, a polícia foi contra? Nos jogos do Independência, não só contra o Cruzeiro, a Polícia Militar ela proíbe a entrada do visitante com bandeiras, faixas, instrumentos, porque eles podem ser arremessados embaixo onde fica o galo na veia preto, se eu não estiver enganado. É uma recomendação da polícia. No Mineirão não é essa recomendação, mas o Cruzeiro está tentando fazer valer a recíproca. Parar com essa picuinha, gente. 10%, beleza, deixa entrar com a bandeira. Igual lá no Independência não tem condição de ter clássico, não pode entrar, não se faça o clássico no Independência, faça no Mineirão, mesmo que o Atlético leve 90%. São coisas que a gente precisa evoluir, o futebol mineiro precisa evoluir. Deixa eu dar mais 2 recadinhos antes da gente começar nosso debate. Silves Advocacia, você está com algum problema aí, amigo? Precisa de um profissional. Então tá aí na sua tela, doutor Adriano Silves, lá de Silves Advocacia. Dá uma ligadinha, 3212-2832, 3212-2832, ou então www.eliasneto.com.br, Silves Advocacia. E nesse trânsito pesado de Belo Horizonte, você bateu seu carro, arranhou, deu aquele esbarrãozinho, o Centro Automotivo Novo de Novo está aí para te atender. Ó. Avenida Francisco Sá, 111, no bairro Prado, esquina com Platina. Você vai levar seu carro lá, eles vão deixar o seu carro zero. Seu carro vai sair de lá novo de novo. Bateu, arranhou, está precisando dar aquele polimento, pintar alguma coisa? Centro Automotivo Novo de Novo. Esse eu garanto que eu deixo o meu lá. Quando está precisando de alguma coisa, eu levo o meu carro por lá. Bom, vamos começar a falar então. Vocês preferem falar? Fala na Não, seleção. vamos falar primeiro de Atlético e Cruzeiro. Seleção fica para o final, se der tempo, que eu conheço. Começa a falar de Atlético e Cruzeiro e vai. A hora que você assusta, falta 2 minutos para acabar o programa. Então vamos começar a falar do clássico, muita novidade. Essa, por exemplo, do Atlético exigir. E eu vou começar com você, Flávio. Atlético e Cruzeiro. Na minha opinião, clássico tem favorito, sim. Mas eu costumo dar o favoritismo para quem está jogando em casa com 90% da torcida. Eu daria o favoritismo ao Cruzeiro. Só que o Cruzeiro está desfalcado, para mim, do melhor jogador dele. O que faz a diferença, que é o Robinho. Assim como o Atlético estava muito desfalcado naquele clássico da Primeira Liga. Isso pode fazer a diferença. E eu acho que hoje o Atlético vive um melhor momento que o Cruzeiro. Então, se for apontar favorito, eu como não fico em cima do muro mesmo, meu favorito para esse clássico é o Atlético por essas questões que eu falei. E o clássico, Fábio? Bom dia. Um abraço para você, um abraço para o Zé Alberto, para o Eduardo. Acontece que... Manda um abraço para Afonso que está nos vendo, lá em Guarulhos, está assistindo a gente pela internet. O Afonso, grande Afonso, está lá em Fortaleza, na beira... Tá em Guarulhos. Está em Guarulhos? Está na conexão. Mas de tarde ele vai estar lá na praia de Iracema hoje, lá em Fortaleza. Vai lá pro Mercado do Peixe, vai lá pro mercado, comer aquele peixinho lá em Fortaleza, né? E o Afonso, que inclusive está lá no congresso da Abrace. Bom, falando do clássico, é o seguinte, eu tenho 40 anos, mais de 40 até. De idade não, né? Não, 40. Eu acompanho o clássico. Eu fui ao Independência, ao Mineirão, em 1967, o Zé vai se lembrar bem, né? Aquele Atlético Cruzeiro, que o Cruzeiro ganhou de 1-0, gol do Natal, passou no meio dos braços do Mussula, 127 mil pagantes no Mineirão. A maior público pagante da história do Mineirão. No clássico. No clássico. Então a gente tem saudade, sabe, do clássico no Mineirão com as duas torcidas. Só para quem não entendeu, é o maior público pagante que o Flávio está falando. Porque aquele Cruzeiro e Vila foram 53 mil pagantes e tinha uma promoção para mulher e criança. Mil. Foram 132 mil pessoas, só que pagante foi esse clássico que ele citou. Atlético e Vila não foi 132 mil pessoas? Acabei de explicar, Cruzeiro e Vila, ele falou pagante. Pagante, foi esse Atlético e Cruzeiro. E eu já vi vários Atlético e Cruzeiro com as duas torcidas, aquela rivalidade, sabe? Que o policial ficava no meio dividindo o torcedor e não tinha problema. Dentro de campo não tinha problema. Tinha problema no entorno do Mineirão, né? Porque muita gente vai pro Mineirão para brigar. São aqueles malandros, aqueles marginais que ficavam ali na entrada do hall, esperando as delegações chegar. Do lado esquerdo ficava o Cruzeiro, do lado direito o time do Atlético, aqueles marginais ficavam ali. Flávio, mas o clássico não é dividido de torcida, não é por causa de violência, não. Pois é, ué. Agora eu não entendo por quê. É porque os clubes não querem. Agora,
Eu defendo aqui a vida inteira. Atlético e Cruzeiro... Aliás, eu minto. O Cruzeiro hoje, o Bruno Vicente deu entrevista, o Cruzeiro quer. Pelo Cruzeiro, seriam todos os clássicos no Mineirão com torcida dividida. Dividida. O Atlético aqui dificulta a coisa. Pois é. Aí você pensa assim, o que o Atlético perde de jogar no Mineirão? Ah, vai jogar no Independência? Qual é a vantagem que ele tem no Independência? Ele perdeu pro Cruzeiro. Tem quantas partidas ele não ganha do Cruzeiro no Independência? Em compensação, o Atlético foi campeão da Copa do Brasil, ganhando do Cruzeiro no Mineirão. Com a maioria da torcida do Cruzeiro. Certo? Então o Atlético, o Mineirão é do Atlético também. O Atlético está habituado a jogar no Mineirão. Só que você tira a oportunidade de levar 60 mil torcedores no Mineirão, quando o Atlético joga no Independência, para jogar com 18, 19 mil torcedores. É preciso que tanto o Daniel Nepomuceno, quanto o presidente do Cruzeiro, Gilvan de Pio Tavares, sentem e conversem para o bem do futebol mineiro. Atlético e Cruzeiro tem que ser no Mineirão. Você vai lá no Rio Grande do Sul, no Granal, lá você tem um estádio maravilhoso do Grêmio e tem um estádio maravilhoso do Internacional. Apesar de que lá também existe o tal dos 10%. Porque a rivalidade não é tão grande quanto aqui. O Atlético e Cruzeiro, para mim, tem que ser do Mineirão. Todos os jogos do Mineirão com torcida dividida. 50% para cada um. E acabou. Uma torcida entra pelo Antônio Carlos e outra entra pela Catalão. A torcida do Cruzeiro sempre entrou pela Catalão e a do Atlético entrando pelo Antônio Carlos. Resolve-se o problema. Cria-se aquele sistema de Copa do Mundo, de jogo de eliminatória, só passa de uma determinada faixa quem tem ingresso. Aí você não vai ter problema de tumulto no entorno do Mineirão. Libera o estacionamento em torno do Mineirão, facilita a vida do torcedor. Agora, eles só complicam. Dificulta para a torcida chegar. Né? Aí é 10% para a torcida do Atlético. Flávio, e olha, e te falo mais, família BH, um abraço. O espetáculo é muito mais bonito no Mineirão. Claro. Torcida dividida. Claro. Gente, não dá nem para comparar. Eu sou um daqueles que o Du, quando surgiu aquele jogo de torcida dividida, o Du no início falou aqui, é verdade, ele, isso vai ser útil. Eu fui com o Afonso. Ah, não, quem sabe, utopia, quem sabe, eles vão colocar daqui para frente, que nada, voltou a mesmíssima, cabeça pequena, retrógrada, aqui, não chega a lugar nenhum desse jeito. Pensando desse jeito, não vai chegar a lugar Agora, nenhum. Eduardo, eu queria falar a respeito do clássico, do jogo em si. Né? O Eduardo falou aqui que o Atlético é favorito. Eu acho que hoje o Atlético está jogando melhor, tanto que ganhou as 9 partidas. O Cruzeiro teve dificuldades aí em 3 partidas para vencer e tudo mais. Mas é um favoritismo, assim, ó, desse tamanhozinho. Mas eu me recordo, Eduardo. Pequenininho o favoritismo. Eu me recordo de um jogo, Atlético e Cruzeiro. O Cruzeiro jogou na quarta-feira no Serra Dourada. O Eduardo vai se lembrar disso. Foi o Zé Alberto expulso também, todo mundo. Também. Foi expulso o time do Cruzeiro inteiro. Pra mim são vários, tem vários exemplos. Aí o Atlético tinha em campo Cerezo, Reinaldo, Paulo Zidoro, Éder, aquela turma toda. Final do jogo, o Cruzeiro ganhou de 1-0, gol do Jacinto. Não, você não precisa ir longe, não. O Campeonato Brasileiro do ano passado, o Cruzeiro brigando para não cair com o Paulo Bento, foi no Independência, com o mando de campo do Atlético, gol do Atlético 3-2. Então, eu penso o seguinte, se o Atlético está jogando melhor futebol, tá. Mas quando entra em campo, Atlético e Cruzeiro, parece que a coisa se modifica. E quando a bola rola, uma série de fatores pode modificar o favoritismo de determinado time. Ou pode ampliar o favoritismo de determinado time. Então, eu sinceramente... Mas isso não anula favoritismo. Flávio, não. Isso não anula favoritismo. Flávio, mas aqui, eu acho que o Du tocou no negócio aí, mas isso não é desculpa não, hein? O grande jogador do Cruzeiro hoje é o Robinho, o Henrique também não vai. O Henrique tem substituto, o Robinho não tem. E estava bem. Mas pelo que o Cruzeiro tem, dá para fazer um bom jogo, com certeza. Não é desculpa nenhuma, faltou nada. Dá para os dois times. Até tá completo. Deixa eu rodar um pouquinho, daqui a pouco eu volto em você. Zé Alberto, tudo bem? Tudo bem, Eduardo, Flávio, Eduardo. Um abraço aos telespectadores. Eu também penso que os clássicos deveriam ser jogados no Mineirão. Atlético Cruzeiro tem uma torcida enorme e quando o Atlético joga no Independência, ele priva 90% da sua torcida de assistir o jogo. Então, eu acho isso completamente errado, mas o Atlético apresenta os motivos dizendo que o Mineirão é um estádio, o Mineirão não, a Independência é um estádio em que a arbitragem sofre pressão, e realmente sofre. Que o torcedor está muito próximo dos assistentes, muito próximo do árbitro, pode haver uma pressão muito grande, a torcida em cima dos jogadores, isso intimida, isso cria problemas para o adversário. Então o Atlético fica fiando nisso e quer jogar lá no Independência. Vem jogos decisivos aí de Libertadores, o Atlético jogar no Independência.
mas eu acho completamente errado, porque é um grande clássico, maior clássico do futebol brasileiro, e o Mineirão, com a torcida dividida ao meio, fica muito bonito. Agora, do jeito que a Federação Mineira do jeito que o futebol mineiro está caminhando, daqui a pouco eles vão proibir o Atlético de ir com camisas do Atlético. Manda o Cruzeiro, o Atlético não pode ir de camisas do Atlético. Quer dizer, isso existe. O que está acontecendo no futebol mineiro não dá para entender. O presidente do Atlético chega na rádio e fala: o Ricardo Marques não apita mais jogos do Atlético e nem do Cruzeiro. Isso já está decidido. Como que o presidente de um clube pode vetar um ato para o outro clube? Quer dizer, o Cruzeiro tinha que chegar lá e falar: e não, aí vem o departamento de árbitros para poder receber, acatar o comando do Atlético, que se manda na federação, falou que vai fazer isso que o Atlético quer para poupar o Ricardo Marques, porque ele é um árbitro FIFA para a Copa do Mundo. Então não vai colocá-lo mais no jogo do Atlético nem do Cruzeiro para poupá-lo. Não é para poupá-lo, não, é para acatar a ordem do Atlético. Não apita mais jogo do Atlético porque prejudica o Atlético. E não apita mais do Cruzeiro porque vai ajudar o Cruzeiro. O que é um absurdo, isso né? Não existe. Isso é um absurdo. Isso. Não existe, É um absurdo, mas acontece. Isso é o fim da picada. Isso é um negócio... Isso é inacreditável. Não, o pior Mas é ainda verdade, a mas é federação verdade, acatar, né, Zé? mas é verdade. O pior é a federação Mas é medíocre verdade. que nós temos. Então o Ô, Cruzeiro... Juliano Bozano, você tem toda a razão. Juliano Bozano devia chegar e falar: o Atlético, você não quer que ele apite o seu jogo? Tudo bem, ele não vai apitar mais não. Agora o do Cruzeiro, quando ele vai pro sorteio e se sair, ele vai apitar. Eu não posso, você não pode mandar em quem que eu vou escalar pro jogo do seu rival, pelo amor Mas de o Deus. que ele já falou, o Juliano Bozano? Ele falou que não o vai Juliano apitar. Bozano Inventou uma eu desculpa, acho igual muito você estranho. falou. O Juliano Bozano, eu sou amigo do pai dele, o Dalmo Bozano, que era um grande árbitro. Ele é que nem procurou saber de nada, nem coisa nenhuma. O pai dele é meu amigo, mas o que ele está fazendo é um absurdo. Ele está falando que vai acatar a decisão do Atlético, a ordem do Atlético, dando a desculpa de que vai poupar o Ricardo Marques para os jogos da FIFA. Não vai pôr nem num time nem no outro, entendeu? Isso é um absurdo. Nós não estamos discutindo aqui se o Ricardo Marques é bom ou ruim. Se ele errou ou não. Para mim não foi pênalti, mas pelaquela câmera. Gente, a gente tinha uma câmera para ver. Eu coloquei isso na rede social, os caras me xingaram. Falei: para mim não foi, mas por essa câmera. De outro ângulo eu não sei. E realmente eu não sei como que eu vou adivinhar. E se teve um empurrão? E se teve um puxão? A câmera não mostra Ele isso. estava na direção do lance. A câmera não mostra. Os jogadores do Uberlândia reclamaram muito. Pela câmera, não foi. Não foi. Agora, você exigir que o cara saia do quadro de uma federação, foi o pedido do Atlético, por causa de erro? Quantos erros de arbitragem acontecem todos os dias? A gente viu, só dando uma pausa, a gente teve nessa semana França e Espanha, amistoso, data FIFA, no Stade de France, lá em Paris. O jogo foi 2-0 para a Espanha. Foi a primeira vez que teve o auxílio eletrônico na França. Se não tivesse o auxílio, o jogo acabaria 1-1. Mas com o auxílio, foi 2-0. Gente, o árbitro, ele é humano, ele não é robô, não. Tem lances, principalmente esses impedimentos milimétricos, e um dos gols desses, da Espanha, que o árbitro anulou, que o Bandeira levantou a bandeira, e que pelo vídeo viu que não estava impedido, era um pé do zagueiro da França que dava condição para o cara da Espanha. Pelo olho, não dá para criticar o auxiliar ter levantado a bandeira. Então, menos. Você querer acabar com a carreira de um árbitro por causa de um erro? Ah, mas ele errou várias vezes, ok. O Weber Roberto Lopes, quantas vezes ele erra apitando o jogo do Cruzeiro? Quantas vezes o Zé Roberto Reit errou? Sandro Meirahit e árbitros lá na Europa. Quantas vezes os caras erram? Querer prejudicar a carreira dele, eu acho demais. Mas isso é uma coisa pública notória, quer dizer, isso aí parece uma brincadeira que o atleta está fazendo. Porque daqui a pouco o atleta vai falar assim: olha, eu não quero que o jogador no jogo do Mineirão, do Independência, que eu sou mandante, se for haver uma divisão de torcidas, eu não quero que a torcida do Cruzeiro vá de camisa do Cruzeiro. Pronto. Ô, Zé, deixa eu fazer uma pergunta para você. O atleta não quer, acabou, não vai. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você foi árbitro quantos anos da sua vida? 20. Quantas vezes você viu alguém comprar juiz na sua vida? Viu o quê? Viu alguém comprar juiz para favorecer? Eu para ser honesto mesmo, eu vou te dizer que eu fui apitar em Campo Grande, Operário e Santa Cruz de Recife, e lá eu fui visitado inicialmente pela diretoria do Operário, que foi me levar um livro de jurídico, mostrando que eu era árbitro, que estava para ficar tranquilo. Aí daí chegou o Rubens Silveira, presidente da Federação Pernambucana, falando que estava vice-presidente da CBD e que podia eu ficar tranquilo que ele ia ter isso. Eu liguei para o Coronel Alves e falei: Coronel, manda outro árbitro, porque eu já conversei com as duas diretorias. Ele falou: você está aí justamente por isso, porque confiamos em você. Eu fui e apitei o jogo,
e correu tudo bem. Mas o que acontece é o seguinte, lá o pessoal de Campo Grande me disse que o Ayrton Vieira de Moraes, o Sansão, ele comprava todos os árbitros sem os árbitros saber. Ele falava com o presidente da diretoria do Operário, do Campo Grande, sei lá, falava assim, ó, na hora que o árbitro entrar para o pé no chão, passar a mão na grama, é sinal de que está tudo certo. Todo árbitro entra e faz isso, entendeu? O árbitro era comprado sem saber. E outra vez também o Altenhar de Abreu recebeu dentro de uma melancia um valor enorme de dinheiro. Isso eu já fiquei sabendo, porque o Altenhar de Abreu é safado também, completamente. E hoje é diretor técnico de não sei o quê, não sei o quê. Mas hoje, você acredita então, isso nisso? eu já vi acontecer isso. Mas hoje? Agora, acontece... Você acha que o Ricardo Max Ribeiro vai entrar Não, eu não para digo... prejudicar o Berlândia? Eu não digo vamos absolutamente que o Ricardo Max está comprado, está isso, está aquilo. Mas é que o Ricardo Max tem uma ligação com o Cruzeiro, de trabalho com diretores e tudo mais, onde ele exerce a sua função de advogado e tudo mais, ele fica, às vezes, vamos dizer assim, em situação difícil para apitar. Né? Eu, uma vez, quando eu apitava futebol, eu era chefe de gabinete do Leão Borges, do Uberaba, de Uberaba, eu apitava em Uberaba, eles mandaram um ofício para o Leão Borges falando para me sair do gabinete dele que eu não ajudava o Uberaba. Entendeu? Essa pressão existe. Agora, eu não sei por que o Ricardo Marques, com aquele baita escudo da FIFA no peito, que ele ostenta com muito orgulho, e deve ser mesmo, ele aguentou o Berlândia xingando ele, fazendo gesto o tempo todo. Metia na rua e pronto, mas ele não quis fazer isso para não mostrar que estava ajudando o Cruzeiro. Então, eu acho o seguinte, ele foi fraco na arbitragem, fraquíssimo num jogo em que não representa nada. Nada para ele como árbitro da FIFA. Eu acho que ele apitou muito mal a partida e favoreceu o Cruzeiro em vários lances. Na minha opinião, isso não quer dizer que ele é desonesto ou não. Agora, o Atlético chegar e proibir ele de atuar jogos do Atlético e proibir de atuar jogos do Cruzeiro, ele está demonstrando que está ofendendo a honra dele. Nós vamos entrar no clássico aí, mas eu discordo do Zé. Falar que o Ricardo favoreceu o Cruzeiro assim, não foi esse jogo que eu vi, não. Eu também não vi isso, não. Não foi esse jogo que eu vi, Para mim, o lance duvidoso foi o lance do pênalti. Foi. O Dudu, o Eduardo Pães aqui foi muito também. feliz. Ele disse, pela câmera não foi. Agora o árbitro estava de frente. Então a gente não pode Acontece o árbitro. Sabe, Flávio? Acontece o seguinte, o árbitro, você vê na hora de cobrança de escanteio, aquele agarra, joga, empurra, joga no chão, o juiz contorna aquilo tudo. Agora, o jogador tocar com a mão nas costas ou no ombro do adversário, não significa falta, significa se ele tocar e empurrar. Se ele empurrar, é falta, mas se ele simplesmente pôr a mão no adversário, não é falta. Mas o Dudu tem razão. Pela Na câmera da não. TV, do PFC, que fez o jogo, do Sport TV, é impossível afirmar se foi pênalti ou não. Pela câmera, para mim, não foi. Mas vai saber, Pará. Deixa eu só dar umas informações a respeito do clássico, antes de você falar. Hoje o Atlético treinou com portões fechados, amanhã vai treinar com portões fechados também. Hoje nem abriu para entrevista o Atlético. Tudo fechado. E no Cruzeiro, o Alisson foi poupado com fadiga muscular. Já viram aí uma interrogação, mas deve ter sido poupado só hoje, deve ir para o Clássico normalmente. O Ariel Cabral continua no tratamento intensivo para ver se o joelho dele fica 0 bala para o jogo. Eu poderia só para me encerrar, porque eu não falei do jogo. Não, depois eu volto em você. Então tá bom. Eu acho o seguinte, é um clássico muito interessante esse. O Cruzeiro tem mais problemas do que o Atlético tem, claro. Até está prontinho, não falta ninguém. E está conseguindo agregar bons jogadores nesse plantel do Atlético. O elenco do Atlético está ficando bom. O elenco está ficando muito interessante. Agora, o Mano, ele tem que ter uma... A gente fala isso que tem que ter, claro que ele tem. Por exemplo, eu sou muito crítico ao Alisson, que o Du Xará, que agora falou que ele está fazendo tratamento, foi poupado. Mas eu acho que é um jogador bom, mas tem hora que ele faz cada um que mata de raiva. Essa não participação com os colegas, essa coletividade que ele não tem, isso irrita um tanto o torcedor do Cruzeiro, que é um negócio impressionante. Às vezes ele está na cara do gol com 1 ou 2 jogadores zagueiros na frente dele e tem 2, 3 jogadores aproximando dele. Ele tenta uma jogada individual, isso é horrível. Mas não é só isso, não. O Cruzeiro está com o seu problema na lateral, se esse menino Ezequiel não jogar, o Mike, nesse último jogo, não prestou. Não vou nem falar do Fabrício. Gente, pelo amor de Deus, o que é aquilo?
O Diego joga? O Diogo Barbosa joga? Joga. Ô, Xará, Olha- foi até bom você ter tocado nisso. O Diogo Barbosa e o Ezequiel só foram poupados por causa do cartão. Estavam pendurados. Vão jogar os dois. Então, ótimo. Uma crítica minha ao Mano Menezes. Aliás, algumas críticas minhas ao Mano Menezes. A primeira delas, a opção pelo Fabrício. Respeito, o Mano tem total autoridade para escalar quem ele quer. Horroroso. O Edmar foi para São Paulo. Para mim, o Edmar é melhor que o Fabrício. O Brian está no elenco do Cruzeiro. Para mim, o Brian é melhor que o Fabrício. E o Diogo Barbosa eu nem discuto. E o Mano insiste com o Fabrício. Para mim, ele é o pior de todos que ou já estiveram ou que estão aqui. O Mano insiste com ele. E outra coisa, o Cruzeiro, no Campeonato Mineiro, não pode, por estar vencendo o jogo, o treinador tirar meio e colocar volante. Encher o time de volante, colocar lateral esquerdo no meio para continuar segurando o resultado. O Cruzeiro não é time para segurar resultado em Campeonato Mineiro. E mais, fazer cera. Rafael caindo, Ábila caindo antes de sair. Esse não é o Cruzeiro. Eu entendo o Cruzeiro fazer isso numa Copa Sul-Americana, num jogo de mata-mata. Agora, Campeonato Mineiro contra o Uberlândia, vai me desculpar, mano, te acho um baita treinador, um dos melhores organizadores de time de futebol no Brasil, mas tá no medo, retranca com o Uberlândia, o Cruzeiro tomando sufoco de Tombense, o Cruzeiro contra um time que não oferece nenhum perigo, jogando com 2, 3 volantes, é incapaz de deixar só um volante e colocar mais um meia, como por exemplo o Roger fez contra o Vila Nova, tirou o Iago e colocou o Casares. É regional, mano. É Campeonato Mineiro. Você fazer isso no Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americano, eu entendo, mas olha, me ajuda. eu tenho notado, sabe, Eduardo? Eu tenho notado, não é só no contra o Uberlândia, não. O Cruzeiro faz um gol, parece que cai uma isso que eu tô preguiça, dizendo. cai uma preguiça naqueles jogadores que eu não entendo. Será que a culpa é do jogador? Será que é o jogador? Será que não é ordem técnica? mas não- Vamos segurar e esperar o Mas adversário? não é possível, não acredito, porque tem uma hora que mata de raiva o torcedor. Repara pra você, gente, se o torcedor do Cruzeiro prestar atenção nas partidas do Cruzeiro, presta atenção quando ele faz aquele gol rapidamente. Nos primeiros 10, 15 minutos. Fez o primeiro gol, nossa, que cai o futebol, que é um negócio impressionante. Não sei porquê, apesar que sábado, Eduardo, clássico, é outro Deixa eu jogo. fazer uma perguntinha para vocês. Vou começar com o Zé Alberto. Você só me responde essa pergunta, que eu vou girar aqui. O Atlético do meio para frente. Fred, Casares, Robinho, volta o Otero, tem o Danilo. Quem que você escalaria? Tiraria o Danilo, voltaria com o Otero, já estrearia o Marlone? Como é que seria o Atlético do meio para frente? Eu ficaria com o Casares e o Robinho pela direita, apoiando o Fred, lançando bolas para ele. E manteria o Otero, que veio, chegou, desceu do avião, já foi direto para o campo, está bem, esteve bem na seleção. Então, Marlone e Danilo como opções. Eu acho como opções. Mas eu colocaria o Otero, o Casares, o Robinho. E o Fred. E, inicialmente, ou melhor, no segundo O Elias tá fora? Não. Entraria com Com o Luan. Tudo bem. E o Cruzeiro, Flávio? Tem a volta do Arrascaeta, esses desfalques nós já falamos aqui. Como que você escalaria o Cruzeiro do meio para frente? Olha, o Ábila, ele fez uma boa partida contra o Uberlândia. E mostrou uma coisa que ele não estava até então mostrando, voltando e construindo jogadas. Saindo, movimentando. Ele sofreu o pênalti, ele fez o gol, ele mandou a bola na trave, certo? Ele prendeu a zaga do Uberlândia, certo? Ele foi para cima do time. Então eu acho que é um jogador que merece ser titular do time Tem do Cruzeiro. presença diária. Ele tem presença diária. O Cruzeiro não tem esse Mas jogador como... ainda. Aí tô ok, o Ábila. E os outros três? Agora, o Cruzeiro, para mim, o meio de campo, ele vai estar com o Hudson. Não, eu tô falando meio para frente. Aí, é o Arrascaeta, o Thiago Neves, o Sobis e o Ábila. Então você mexeria no posicionamento do Sobis? Mexeria. Assim como ele fez em Uberlândia. Traz o Sobis. Só que o Uberlândia, o Sobis jogou atrás do Ábila. Exato. Atrás do centroavante. Só que o Arrascaeta volta. Pois é. E essa posição do Arrascaeta. Então o Sobis voltaria a fazer aquela função que ele fez ano passado. Exato. E que prejudicou muito o futebol do Sobis. Pois é, mas eu acho que ele pode jogar mais encostado ali do Ábila, deixar o Arrascaeta Eu e o não, Thiago acho Neves que, armando. eu não acho que o Mano coloca o Ábila nesse jogo de cara, não. Eu acho que eu- vai continuar com o achando que Sobis. tem que colocar pelo Eu acho que seguinte. vai continuar. Eu acho que ele continua com o Sobis. Além do Ábila, o Ábila, se é aquele jogador vibrador, aquele jogador que corre o tempo todo, que transmite garra pro elenco, certo? Ele, num clássico, ele pode fazer a diferença. Faz, eu claro. Acho que Não, faz o Ábila diferença. merece essa posição Mas- de novo pelo que mas ele jogou contra o Uberlândia. Se pegarmos o retrospecto do Cruzeiro
nas boas partidas foi com o Sobis na frente. Não foi com o Ábila, não. Deixa eu Apesar te que o fazer- Ábila é um bom jogador, hein? Deixa eu te fazer outra pergunta. Não tem o Henrique, o Cabral ainda Dúvida? é uma interrogação. Dupla de volante do Cruzeiro. É complicado. Hudson, Você tem o Hudson, você tem Romero. o Romero. Não, você tem, Então, você tem o Lucas Silva. Lucas Silva, que Eu tá aí, acho. que é um bom jogador. Se não jogar Ele- Cabral, porque o Henrique já não joga, eu não acho vai. que não foge de Hudson e Lucas Silva. O Hudson e o Lucas O Silva. Romero é a última opção. Ele teve problema aí durante a semana, não treinou, mas o Lucas Silva vem treinando e vem jogando. É. Eu acho que é um jogador que, se voltar a jogar o futebol Vai que ser sabe, titular. vai ser titular absoluto Também do Cruzeiro. acho. E no Atlético, o Atlético, ontem o Leonardo Silva voltou a treinar, o próprio Leonardo já tinha dito que não era problema, estava sendo mais poupado para ficar 100%, não tinha necessidade de ser escalado, até porque o Felipe Santana cresceu muito de produção e o Atlético ainda tem o retorno do Eraso. Então, acho que vai Léo Silva e Gabriel. Agora, o meu pitaco dos dois, vocês falaram, eu acho que o Atlético não deve ter mistério, para mim vai de Otero no início e fica com a opção do Luan para o segundo tempo. Não acredito que o Roger... Você tá colocando o Elias, Otero? Elias e Carioca. O Atlético joga no 4-1-4-1, né? Então seria o Carioca fazendo o primeiro volante, e aí com Robinho, Elias, Casares e Otero. E depois, no segundo tempo, pode ser que entre o Luan. E o Fred lá na frente. E o Cruzeiro, eu acho que não tem como fugir. É isso, se o Cabral não te reunir condições, vai ser Hudson e Lucas Silva. O que pega é esse. Se ele continua com o Ábila, eu acho que ele continua com o Ábila. Eu não continuaria. Eduardo Panzi. O meu Cruzeiro seria Sobis lá na frente, o Arrascaeta, o Alisson e o Thiago Neves. Meu também. Mas eu acho que o Mano vai com esse que o Flávio acabou de falar aqui. O Alisson fica como opção, Thiago Neves, Arrascaeta, Sobis e Ábila. Zé Alberto, o que você diz? Eu gostaria de dar minha opinião com relação ao clássico da seguinte maneira. Embora o Atlético esteja vivendo um momento melhor do que o Cruzeiro, está ganhando todos os jogos do Campeonato Mineiro, mas de times pequenos. Embora o Atlético esteja num melhor momento, eu acho que o Cruzeiro valoriza muito o clássico. Eu acho que os jogadores do Cruzeiro O Atlético são não? muito... Hein? O Atlético valoriza, sim, mas valorizam. eu acho que os jogadores do Cruzeiro, eles são muito leves, eles atacam com muita facilidade, chega ao gol com muita facilidade, perde o gol, mas chega. O Atlético está enfrentando times fracos. Até agora está vencendo. E o Cruzeiro também, gente. Agora, mas o Cruzeiro... São os mesmos adversários do Cruzeiro. Mas no clássico, a coisa muda. O jogador vê aquele mundo de gente. Os jogadores do Cruzeiro são leves. Jogadores leves, atacam muito bem. Mas eu não estou entendendo o que você está querendo dizer. Eu Você está querendo dizer que o Cruzeiro é favorito. Não, eu quero dizer apenas o seguinte, que eu não tenho favorito para esse jogo. Que eu acho que, embora o Atlético esteja no melhor momento, o Cruzeiro é um time muito leve, muito rápido, e a defesa do Atlético tem enfrentado times pequenos. Mas o ataque do Atlético é excepcional também, Mas aí a gente entra... Qual é o problema do ataque do Atlético? Excepcional. Você fala que o Cruzeiro é um time leve, mas aí tem duas peças que a gente está escalando aqui que não são leves. Uma mas não está. Não, uma o Ábila é não jogador está. de área. O Thiago Neves, falo fisicamente, está devendo ainda. Não, eu falo com o Rafael E não é um Alisson. problema, não é culpa do Thiago Neves. Ele vai gradativamente mesmo, ele precisa de tempo. É a mesma coisa do Felipe Santana no Atlético, eles estavam há muito tempo sem jogar. Mas ele falou essa semana em entrevista que está 100% Não está, Flávio, não está 100%. Eu também acho que não. Não está. Se o Thiago Neves estiver 100% fisicamente, então ele está muito mal. Aí eu já começo a ficar preocupado. Eu acho que o problema do Thiago Neves é exatamente isso. É a parte física. É a parte física. Apesar que ele tem dito que está bem não está, Flávio. Né? Mas a gente nota nele e outro pesado é o Ábila. Então o Cruzeiro deixa de ser esse time leve que o José Alberto está falando. O Cruzeiro se torna muito leve, e o Afonso gosta de falar isso muito aqui no programa, quando ele tem o Sobis lá na frente, que é um cara que se movimenta muito, o Alisson de um lado, o Arrascaeta no meio, o Robinho. E o Robinho. E a gente não pode esquecer que o Robinho não joga, que o Thiago Neves, apesar dele achar que está 100%, eu acho que não está. Ele não está esse jogador, essa leveza toda, e o Ábila não é um jogador leve. Então é um Cruzeiro diferente desse time leve que a gente está dizendo. E o Atlético, convenhamos, é um time leve também. Robinho, Casares e Otero, que são os três que a gente escalou, puxa vida. E ainda tem o Luan para entrar, são jogadores leves. O Elias também. O Fred é o jogador mais pesadão, é exemplo do Ábila. É muito igual, gente. Eu coloquei o pequeno favoritismo do Atlético por causa dos desfalques do Cruzeiro e pelo momento. Eu entendo quem fala que clássico não tem favorito, mas eu acho que sempre tem. Sempre tem. É claro que o clássico, várias vezes, o pior acaba levando.
Só que o pior entre aspas, o que vive o pior momento. Só que eu gosto de favoritar. Eu gosto de colocar um favorito. Como eu coloquei o Cruzeiro no início do ano, por todos os motivos, sequência de trabalho, etc e tal, desfalques do Atlético, hoje eu ponho o Atlético. Vamos falar de seleção brasileira. Algum pitaco mais do clássico? Não. Eu espero que os torcedores vão para o campo só no intuito de torcer, viu, gente? Chega de confusão, tá doido? Mas a gente Chega. não tem Nossa tido Senhora. confusão, não. O problema é a picuinha de O diretorias. que tem acontecido, confusão, é nos bairros, encontro A polícia, de torcida, tem que metrô, ficar essa atenta a coisa isso. toda. No Metrô, entorno. grandes avenidas, Exato. estação de ônibus. Esse tem sido o grande câncer do futebol. Não é só em Belo Horizonte, Agora, uma não. coisa importante, É em São Eduardo, Paulo, no Rio. que tem que servir de exemplo, no Rio, a polícia prendeu os torcedores do Botafogo, o torcedor do Flamengo, pela câmera, identificou e prendeu, botou na cadeia. E vão ser julgados como criminosos comuns. Em São Paulo, a mesma coisa. O torcedor do Palmeiras, a torcida do Palmeiras, que bateu no torcedor do Santos, foram identificados, estão presos e vão ser a júri popular. Aqui em Belo Horizonte aconteceu Eu não isso vi, também, eu não naquele tive. espancamento na Nossa Senhora do Eu não Carmo, tive. os atleticanos estão todos presos até hoje. Eu não, tive Rapidamente. eu não tive oportunidade de ver a arbitragem, se vai ser de fora ou se vai ser daqui. Ainda, pelo menos até agora, não tinha. Com certeza vai ser de fora. Pelo menos até, eu vou ver se até antes Não de duvido. terminar o programa. Se já tem essa polêmica Deixa eu antes... só virar a chavinha para falar de seleção brasileira, mas dar 2 recadinhos para você. O primeiro, Drogaria Gutierrez. Mudança de tempo, hora chove, hora faz calor, tá aí na sua tela, ó. Drogaria Gutierrez, campeão no genérico. Faça uma pesquisa, meu amigo. Liga para as outras drogarias, você vai ver. A Drogaria Gutierrez é imbatível no genérico. Teleentrega 3337-0306, 3337-0306. Drogaria Gutierrez. E o Posto São Pedro. É mais um. Eu compro remédio. Gente, eu estou dando recado porque eu faço. E eu abasteço só no Posto São Pedro. Porque lá tem a DT Clean. DT Clean é a gasolina aditivada da Ipiranga, lá no Posto Ipiranga, o Posto São Pedro. E lá ela está pelo mesmo preço da original. Então, vale a pena você passar lá. Santa Efigênia, Rua Niquelina, 918. Repetindo, o Posto São Pedro fica na Niquelina, 918, no Santa Efigênia. Lá você vai abastecer seu carro com a melhor gasolina que você encontra no mercado, a DT Clean, pelo preço de gasolina comum. E você que tem em casa aí água mineral, tem galão de água mineral em casa, tá aí, ó, na sua tela. Água mineral Ingá e Igarapé, pelo melhor preço também, você encontra lá no Posto São Pedro, que tem um posto policial 24 horas. 24 horas tem policiamento no posto. Então, segurança, preço, qualidade, tudo você encontra no Posto São Pedro. Vamos falar de seleção brasileira. Vamos falar de seleção brasileira. Enquanto vocês falam de seleção, também vou dar meu pitaco. Eu vou procurar se já saiu a arbitragem, mas eu acredito que seja mais para o meio da tarde. Vou começar com você, Flávio. A seleção brasileira está na Copa, 24 pontos disputados desde que o Tite assumiu, 24 pontos conquistados, apenas 2 gols sofridos. Só nos jogos que o Tite comandou, a seleção estaria à frente de todas as outras, somaria 24 pontos. Então, e o principal, na minha opinião, o principal não é resultado, o principal é desempenho. Hoje, eu fico ansioso para sentar para ver a seleção brasileira jogar. Olha, eu também concordo com você, Eduardo. Eu vou fazer uma lembrança aqui. O Tite foi técnico do Atlético e praticamente levou o Atlético para a Série B do Campeonato 2005, Brasileiro. mas o time era ruim, viu, Flávio? Era ruim. Nossa certo? Senhora. Mas o Tite saiu daqui, saiu execrado. Passou por uma reciclagem, viajou pela Europa, né? Passou por uma reciclagem na Europa, assumiu o Corinthians e levou o Corinthians a campeão brasileiro, o Corinthians a campeão do mundo e chegou à seleção brasileira. A coisa mais importante que existe, que a gente vê no Tite, chama-se liderança. Olha, eu sou formado também em administração de empresa e a gente sabe que na empresa a liderança é a coisa mais importante para o desempenho da empresa. Você pode ter um bom produto, mas se você não tem liderança, você não consegue escoar aquele produto. O que acontece? Nós sempre tivemos os melhores jogadores do mundo aqui no Brasil. Tanto que nós exportamos jogador para o mundo inteiro. Né? Mas tivemos técnicos como o Dunga, por exemplo, né, que atrapalhou a seleção. O jogador não confiava nele. Né? Os jogadores sabiam que existia um esquema fora de campo para convocar outros jogadores. E de repente, um Paulinho da vida, que nem era convocado, o Tite foi lá, buscou e é hoje um dos melhores jogadores da seleção. O Tite trouxe para a seleção confiança. O Tite deu a essa seleção, acima de tudo, um padrão de jogo invejável. O Tite hoje é considerado o melhor técnico do mundo, não só pela imprensa brasileira, não, pela imprensa estrangeira também. O futebol brasileiro hoje, que se joga
é considerado o melhor futebol do mundo. A seleção brasileira já está na Copa do Mundo. O que o Tite fez? Ele pegou o padrão europeu de futebol e implantou na seleção brasileira. A gente vê isso nitidamente, né? Você pega um pouco do Guardiola, você pega um pouco do técnico do Bayern de Munique, o Tite juntou tudo isso e colocou na seleção e deu confiança para o jogador. Você vê que ele abraça o jogador, né? Ele transmite aquela paternidade, mas sabe chamar atenção na hora que é preciso. E deu ao Neymar a liberdade para o Neymar fazer o que ele quer, porque o Neymar é craque. O Neymar, para mim, hoje é o melhor jogador do mundo. E o Neymar tem feito isso e correspondido. Então, parabéns ao Tite. Eu acho que o Tite só não é unanimidade no Brasil, porque o Nelson Rodrigues dizia que toda unanimidade é burra. Porque tem o Zé Alberto Teixeira ali, isso que eu ia que falar. gosta de ver a seleção de outro jeito. O Tite só não é unanimidade no Brasil, telespectador, porque nós temos José Alberto Teixeira para acabar com essa unanimidade burra. E eu quero ouvir o José Alberto Teixeira. O telespectador me entende, eu tenho certeza. Eu quero ver o Tite e vou ajoelhar aos seus pés e homenageá-lo se ele for campeão do mundo. Mas se ele não for campeão do mundo, ele não fez nada. Nada, porque essa seleção brasileira que está sendo endeusada é uma seleção de jogadores estrangeiros. Eu não aceito isso. Eu acho que ele podia convocar pelo menos meia dúzia, 8 jogadores daqui e testá-los no campo. Mas ele não faz isso. Quem joga no Brasil não merece seleção. Então nós estamos aqui com o resto. Os campeonatos brasileiros são porcaria porque o jogador não tem nível de seleção. Então, essa seleção, na minha opinião, está jogando bem. Muito bem. Eu vi os jogos, estão jogando muito bem. Mas está jogando muito bem contra o Peru, contra o Equador, contra a Bolívia, contra a Venezuela, contra a Argentina. A Argentina perdeu para o Paraguai, perdeu aonde para a Bolívia. A Argentina não tem time nenhum mais. Não existe time para poder se dizer a seleção brasileira é a melhor do mundo, porque está ganhando desses timinhos aí da América Central, da América do Sul. Eu quero ver a seleção brasileira na Copa do Mundo, ganhando da Alemanha, da Inglaterra, da Espanha, da França. Isso sim, aí eu vou dizer, essa seleção está ótima, está a melhor do mundo. O Tite, para mim, é um treinador bom, sim, claro, mas ele não é o melhor do mundo. Quem que é o melhor do mundo? Por que ele é o melhor do mundo? Só porque ela classificou a seleção brasileira jogando com esses timinhos? Não é, eu acho que não. Mas espera aí. Essa seleção que está aí é muito boa, Mas sim. o Tite não é o melhor treinador do Brasil? Olha, o Tite, no momento, me parece que é o melhor treinador do Brasil. Então ele deveria estar. Então onde ele deveria estar? Quê? O Tite, você acabou de dizer que também acha o Tite o melhor treinador do Brasil. Aonde o melhor treinador do Brasil deveria estar? Na seleção brasileira. Não está certo? Está certo, mas o que eu quero dizer é o seguinte, por que é proibido olhar aqui para o Brasil e falar assim, eu vou pegar 6 jogadores aqui, vou testá-los no meu time. Ele fez isso recentemente, Zé. Convocou só jogador que jogava no Brasil contra a Colômbia. Ele agora teria que fazer isso. A seleção já está classificada. Mas ele está falando que vai fazer isso. Ele deixar a seleção para lá e ralar outra. Ele falou que vai fazer isso agora, Então, que ele vai dar chance a novos jogadores, jogadores que atuam no Brasil. Agora é hora de observar. Agora é hora de observar. Porque Agora vai perder. O Tite, ele tá careca de conhecer o Paulinho, Claro. o Renato Augusto, o Neymar, o Gabriel Jesus, O Felipe Coutinho. o Marcelo, o Daniel Alves. Eu acho que ele não vai deixar de convocar esses Não, mas caras. uma coisa Mas ele vai começar a observar. Ele não vai desmanchar a seleção, colocar o reserva para jogar. Ele pode pegar esse time base dele, o titular, que todo mundo sabe de cor hoje, os titulares da seleção, e num jogo ele saca o Paulinho para testar um outro. No outro jogo ele saca o Daniel Alves para testar outro. No outro jogo ele saca o Alisson. No outro jogo ele saca o Neymar. Isso agora ele tem o direito de fazer. E é bom que o Tite faça isso. E nos amistosos que a seleção agora vai fazer contra seleções de outros continentes, Europa, Ásia, Oceania, porque precisa, são estilos de jogos diferentes, aí ele vai jogar com o time base, esse time que nadou de braçada na América do Sul. Gente, você falou timinhos, eu discordo, eu não acho que são timinhos. Na América do Sul tem a vice-campeã do mundo, a Argentina, e o Brasil meteu 3. E poderia ter metido 5. Peraí, deixa eu... Tem o Uruguai, que é um time que tem disputado Copa do Mundo e que vence as europeias na Copa. A Copa do Mundo da África, o Uruguai foi 3º lugar, chegou à semifinal. Peru. O Uruguai foi 3º lugar na Copa do Mundo da África. O Uruguai eliminou seleções europeias na Copa do Mundo do Brasil. E o Brasil foi ao Uruguai e meteu 4 no Uruguai. Não são equipes ruins. E qual que é o problema de ter perdido para o Peru? Eu acho o seguinte, Zé, aqui. a Argentina, por exemplo,
Ela está perdendo todo mundo. Pois é, você tem na ela seleção da perdeu para o Argentina, Paraguai, você tem ela perdeu Messi, que é o melhor jogador do mundo, para você tem Higuaín, você tem Di Maria, você tem jogadores ali que atuam, são titulares nos principais clubes da Europa. O que você me diz da Argentina- Holanda? Você gosta da A Holanda? Argentina é a quinta. A Holanda foi terceiro lugar na Copa do Mundo do Brasil, jogando um baita futebol. É. A Holanda está prestes a não ir para a Copa da Rússia. Futebol é isso aqui, ó. Não, mas A seleção brasileira, José Alberto, a seleção brasileira não tinha treinador. Ela sempre teve qualidade dentro de campo, sempre teve bons jogadores, protagonistas nos seus clubes na Europa, mas não tinha treinador. Dunga, eu não tenho nada contra o Dunga, a pessoa Dunga, mas ele nunca foi técnico. O que acontece? Ele nunca foi treinador. E eu falava aqui, antes do Tite, antes do Dunga sair, e eu continuo com essa ideia. Antes do Tite assumir a seleção, qual tinha sido a última vez em que o melhor técnico do Brasil dirigiu a seleção brasileira? Filipão? Filipão em 2002 e ganhou a Copa. Depois disso, o Parreira não era o melhor técnico, o Mano Menezes não era o melhor técnico, apesar de ter saído na hora que estava acertando. O Dunga, longe de ser o melhor técnico, aí assume... Até o Falcão assumiu, pô. Não, mas eu estou dizendo recentemente. Aí assume o melhor técnico. O que acontece? Tem ótimos jogadores. A seleção decola, gente. É simples. É somar 2 mais 2. Você viu uma coisa? Ele não é só isso, Só para não. falar isso que o Eduardo está falando aqui, você pega, por exemplo, Jogos Olímpicos. O Brasil estava mal na primeira fase. Aí o Micali perdido por completo. O Dunga foi lá, foi pro vestiário, Tite. Foi pro vestiário. Se fosse o Dunga... Se não fosse, o Tite foi lá, arrumou a coisa, conversou com o jogador, que mostra a liderança dele, que é importantíssima, e a partir dali o Brasil deslanchou e ganhou a medalha de ouro. E viu, Zé? O Brasil nunca havia ganho uma medalha de ouro em Jogos Olímpicos, seleção que já teve os melhores do mundo. E ganhou. Ganhou, inclusive, sabe em cima de quem? Da Alemanha. Agora o Dunga convocou para a seleção brasileira. Aí você fala jogadores que estão no Brasil. O Ralf jogou agora na seleção, é jogador do Corinthians. O Dudu estava no banco. Ele estava convocando o Lucas Lima, tá mal o Lucas Lima no Santos. Ele tinha convocado o Rafael Carioca, que teve uma passagem ruim pelo Atlético agora, está começando. Fagner. Hein? Fagner foi titular. Eu sempre falei aqui. Então ele tem convocado aquilo que ele vê de melhor no Brasil. Eu sempre falei aqui que a seleção brasileira era convocada por empresários. Mas hoje não é mais. Todo mundo era contra mim. Olha, o presidente da CBF, que não pode nem sair do país, porque senão vai preso, ele colocou como assessor especial, em primeiro lugar, do Dunga, um empresário FIFA. Nisso eu tô, então, nisso quer dizer, isso isso é um absurdo. Isso todo mundo concorda. Esse empresário articulava com os outros. O Gilmar Rinaldi, né? E a seleção era... Nós concordamos com você, ué. Mas hoje é diferente. Mas nós não podemos deixar de comentar e falar bem do Tite. O que você falou e o Du tá falando aí, o Flávio. Gente, o melhor técnico hoje é disparado, é o Tite mesmo. E o Tite deu essa liberdade para essa garotada jogar aí. Olha o trabalho do Tite em campo, fala trabalho em campo. Olha o que esse time está produzindo. Lá atrás não estava produzindo. Mas nós temos que entender e ver que o trabalho dele é muito bom. Mas convocar essa seleção do jeito que ele bom. Mas tem que convocar os melhores. Se os melhores, 80%, 90% estão lá fora, que busque, que traz. Todo mundo faz isso aí. Traz. Ué, vai Todo deixar. mundo faz isso. Vai deixar? A Argentina tem 2 jogadores só que jogam na Argentina. Aqui, o Flávio falou um negócio aqui que eu lembrei aqui. O Dunga contratou, chegou a escalar esse Lima aí do Santos. Não estava fazendo nada, não jogou nada. Xará, o que acontece? Eu sei da opinião do Zé Alberto, ele mantém a opinião dele, tem a opinião formada. É seleção brasileira. A seleção brasileira, ela é composta por brasileiros. Não importa se o brasileiro mora aqui ou mora na Espanha, ou trabalha na Espanha, ele é brasileiro. A seleção brasileira tem que ter os melhores jogadores brasileiros. Com certeza. E os melhores jogadores brasileiros, a maioria esmagadora, está atuando fora do Brasil. Então... E é assim na Argentina, é assim no Chile, é assim no Uruguai. São coisas que na Alemanha não é, porque está na Europa. É o que eu estou falando. Eles são brasileiros. O nosso campeonato brasileiro, Copa Brasil, Campeonato Brasileirão, é um campeonato medíocre. Porque nós vamos buscar reforços para os nossos times, nos times lá do Equador, da Venezuela. E o futebol brasileiro não tem um jogador sequer de nível de seleção. Então nós estamos aqui com jogadores fracos, de nível baixo para baixo. E os bons estão lá. Agora, convocar uma seleção igual o Tite convoca é coisa mais fácil.
vai no Barcelona... Mas peraí, fácil por quê? O Filipão tomou de 7 e o Dunga estava sendo eliminado da Copa do Mundo. Não é fácil, não. Do jeito que é feito, não é fácil, não. Do jeito que é feito, os jogadores já estão lá, 3 lá no Barcelona, lá no Bayern de Munique. Mas é assim, não é só isso, não. Mas todas as seleções do mundo são assim, Com o gente. Dunga, o Brasil foi eliminado da Copa América, sabe por quê? Tá pronto, seleção. Ô Zé, o Brasil foi eliminado da Copa América pelo Peru. O Brasil não conseguiu ganhar de Equador. O Brasil Foi eliminado 2 vezes pelo Paraguai, gente. pelo Paraguai, com o Dunga, com o Tite. O que acontece? O Brasil ganhou do Paraguai, ganhou do Peru, ganhou do Uruguai, ganhou da Argentina. Mas você concorda comigo que no futebol sul-americano, no momento, não tem time no seu Brasil? Brasil, porque a Argentina está perdendo todo É a Porque não tem vice-campeã treinador, do A mundo. Argentina perdeu Não para o tem Paraguai, técnico, perdeu tem para a técnico, Zé. Bolívia. Quando tinha treinador bom, foi vice-campeão do mundo. Zé. A Argentina vive o mesmo problema do Atlético, da seleção brasileira. Tem craques. A seleção brasileira não tinha treinador. Ela tinha um monte de jogador bom, mas que não tinha comando. A seleção argentina tem um Messi, gente. Tem Agüero, Higuaín, Lucas Prato. Time é ruim? O Mascherano. É um timaço, mas não tem treinador. Então não adianta. a Time Argentina bom, tá em com quinto treinador lugar. ruim, não vai pra frente, não decola, não tem jeito. Por que você acha que o Cuca veio aqui, sumiu o Palmeiras e ganhou o Campeonato Brasileiro com o pé nas costas? Não dá. O Luxemburgo, quando era bom, ganhava tudo. Tem que ter bom treinador. Não basta o time ser bom, não. Tem que ter alguém de comando. E passa por isso. Agora, tem que ir com calma também. A seleção está sobrando na América do Sul. Nisso eu até concordo com o Zé Alberto. Só não concordo quando fala que são timinhos. Está sobrando aqui. A gente precisa ver a seleção brasileira do Tite jogando contra a Alemanha, que nós vamos ver. Em março. Jogando contra a França, Inglaterra. Vai jogar contra a Espanha. Jogando contra Japão. É. Estados Unidos, porque são escolas diferentes. Seleção africana, são escolas diferentes. E a Copa do Mundo pede isso, que a seleção... Agora, não vai ser também, porque os jogadores da seleção brasileira, eles jogam contra esses caras. Não vai ser mistério nenhum você enfrentar uma Alemanha, porque os jogadores... O Neymar está jogando toda hora contra o Bahia. O Douglas Costa joga no Bahia. Então não vai ser mistério nenhum. O Rafinha, que era até no Bahia. Jogar contra a Espanha. O Neymar, por exemplo, ele vai está ser jogando mistério. futebol maravilhoso. Mas o melhor jogador do mundo no momento é o Cristiano Ronaldo. Ele poderá ser no final do ano. Eu já discordo. Eu acho que o melhor jogador do mundo de março foi o Neymar disparado. Disparado. De março. O que ele fez no Barcelona na partida contra o PSG e se o foi uma Neymar coisa continuar incrível. jogando nesse nível, e se o Barcelona for adiante na Champions League, vai ser sério candidato ao prêmio de melhor do mundo. Seríssimo candidato. Porque a gente não pode esquecer que o Cristiano Ronaldo está indo para 34 anos de idade, se eu não estiver enganado. O Messi com 30, o Neymar tem 25, gente. Para chegar onde o Cristiano Ronaldo está hoje, o Neymar ainda tem mais 10 anos. Para chegar onde está o Messi, ele tem mais 5, 6 anos. Então, a coisa é boa. E outra coisa, há muito Eduardo, tempo a você vê? gente não fala tão bem da seleção brasileira com tanto gosto. E outra coisa que você vê, o Neymar, antes do Dunga, o Neymar, aquele jogador que levava a porrada, caía, brigava, xingava, É verdade. queria levantar, brigar com todo mundo. Você não vê o Neymar fazer mais O isso. Neymar Por era quê? a cara do Dunga. O Dunga, era. Agora, por quê? O Tite chegou pra ele, conversou com o Neymar, joga o seu futebol. Você tem futebol para ser o melhor do mundo. Certo? E ele respeita o Tite. Hoje, É você importante, vê que é ele importante. cai, os caras... Pô, desse jogo contra O o comportamento Paraguai, dele mudou. O que bateram nele foi o comportamento brincadeira. dele mudou completamente. Mudou por causa do Tite. Deixa eu saber de vocês aqui o lixo e o nome do dia, que hoje é quinta-feira e a tradição aqui no BH Esportes. Vou começar com você, Eduardo. O nome do dia. Seleção brasileira, disparado, com Seleção certeza. brasileira? Com certeza. Depois eu volto em você. Nome do dia. Clássico Atlético Cruzeiro. Clássico Atlético Cruzeiro. Flávio Carvalho. Ah, claro, Dunga, sem dúvida alguma, o melhor treinador do mundo hoje. Dunga? Dunga. O Tite. Quase que eu Tu até caí. falou de Dunga aqui. Quase que eu caí agora. aqui. Eu também assustei. O Tite É, é a seleção Dunga, né? brasileira, não tem um Nome Ele do gosta dia. do Dunga. Lixo. O que o você joga no trânsito, lixo na semana? Trânsito. Teve essa passeata horrorosa, você deve ter pego também. Foi um negócio absurdo. Eu não vou parar de falar, mas eu falo hoje. Trânsito O que horrível. você Belo joga no lixo, Horizonte. José Alberto Teixeira? O lixo fica A para mim, federação pô, também. pra esses timinhos aí do São Paulo, Corinthians, Vasco, Flamengo, Atlético, Cruzeiro, esses timinhos que não tem jogador de nível de seleção. Flávio Carvalho, o que você joga no lixo? No lixo, a soltura da mulher do Cabral. Só porque é esposa de ex-governador, tem privilégio com o filho em casa, enquanto tem milhares de mulheres com crianças doentes em casa, não são liberadas. Tá certo. Eu vou dar o meu pitaco também. Em nome do dia, não tem como, é a seleção brasileira, Tite, Neymar, e por aí vai, todo mundo que compõe a seleção. E o lixo fica para mais um clássico que fora dele parece que as coisas se tornam maiores do que o próprio futebol jogado dentro das 4 linhas. E agora chega a informação que teve confusão na fila
da venda de ingresso do Atlético, a polícia teve que intervir e a Minas Arena fala que a culpa é dos clubes e o Atlético fala que a culpa é do mandante e o mandante é o Cruzeiro. Gente do céu! A gente volta na segunda-feira para falar do clássico já com o Afonso aqui na apresentação. Tchau, um abraço, até lá.